Gente, o livro que eu vou falar hoje, ele foi uma grata surpresa para mim. Eu fiquei curiosa, e o autor dele é uma pessoa muito conhecida nas redes sociais, que é o juiz Cleiton Ferreira, que ele viralizou com trechos de audiências dele, e que ele mostra um lado dele como juiz muito humano, muito próximo daquela pessoa que está sendo julgada. Ele não é aquele juiz frio que não analisa a pessoa também ali. Não era casado? Porque ele é solteiro, né? Ela caiu. Tem o que aí nessa bolsa da senhora? Tem muito dinheiro? Tem não, meu filho. Olha, Tem dinheiro é remédio. remédio, é? É remédio para tomar que sou doente. Tem dinheiro não aí, né? Tem uma mixaria para comprar um remédio também. Tem. Mas a senhora, mesmo doente, gosta de rir e tudo. E o jeito dele muito verdadeiro. É uma alma muito bonita o que passa para a gente, talvez seja isso que tenha feito ele fazer tanto sucesso nas redes sociais. E quando eu vi ele anunciando que tinha escrito um livro, eu achava que era um livro só, mas agora eu entendi que é uma série de livros, eu fiquei bem curiosa. Isso no final do ano passado. Acabei comprando e guardando o livro. E que ele se chama Crônicas de um Mentiroso. E por que foi uma grata surpresa? Porque o livro, ele é muito bem escrito, e ele é um livro muito vigoroso, ele está sempre em movimento, ele tem sempre coisas acontecendo, ele não cansa. E isso é muito bom, porque ele mantém a gente ali segura, pregada, curiosa na história. E Crônicas de um Mentiroso, depois eu vi que ele é só... Tem uma dicasinha aqui que é o número 1, né? E no final você entende que vai ter continuação. E ele se trata da vida de Paulo, que é um romance de formação que ele começa contando desde que Paulo era criança, e que ele morava num sítio com um tio, e que tinha um padre que ensinou ele a ler, e que dava livros para ele, que estimulava que ele lesse, e que dava dinheiro a esse tio para que mantesse Paulo estudando e não trabalhando, que é o comum na roça, você tirar a criança da escola para trabalhar. E ele também realmente era muito confuso, ele como criança não parou para pensar do porquê que o padre fazia tudo isso por ele. Esse padre acaba tendo que viajar, deixa uma maleta com ele, né, para ele guardar, porque vai querer essa maleta de volta, com coisas para ele estudar, com livros, com muitos papéis, com uma carta que ele nunca lê e acaba perdendo. E por que eu digo que esse livro é tão bom? Para vocês terem ideia, ele me lembrou muito Incidente em Antares de Érico Veríssimo. Muito Incidente em Antares. Por quê? Porque a história de Paulo, ele vai se costurando com vários personagens importantes da história do Brasil. Ele costura a história de Paulo com a história do Brasil. Então, lá pequenininho, Paulo já fica muito amigo de de Sérgia, que ela acaba sendo raptada pelo bando de Lampião e virando, isso é uma personagem real, né? Virando parte do cangaço, né? Até marquei aqui uma página para vocês terem ideias de personagens, porque esse padre vai voltar, esse padre vai levar Paulo embora, e nessas andanças dele ele vai conhecer muita gente importante do país, ele vai participar de guerra. E esse romance ele vai passar por várias etapas da história do Brasil, com vários personagens importantes. Então, só para vocês terem ideia dos personagens, aqui eu vou dizer só alguns. Prestes, ele atua junto com Prestes na guerra, e esse trecho diz assim: ao lado de Prestes e ao redor da mesa, reconheci boa parte do Estado-Maior. Em pé, Juarez Távora, Siqueira Campos, João Alberto, Ari Salgado e Paulo Kruger, Lourenço Moreira, o Bacharel Feroz e Miguel Costa, o único sentado. Então são figuras que fizeram parte, que a gente estudou na escola, que a gente se depara com ruas batizadas e locais batizados com nome, que foram figuras importantes na história do Brasil. E a gente vai acompanhar toda essa saga de Paulo. E gente, é sensacional. É sensacional. Basta eu dizer que eu me lembrei muito de Incidente em Antares, para vocês terem ideia do movimento, dos personagens, de todas as sagas, de todas as histórias e todos os personagens. Tem muito personagem muito legal.
E eu quero ler a sequência desse livro, com certeza. Então, e outra, Paulo é Crônicas de um Mentiroso, porque Paulo aprende a mentir com esse padre desde pequenininho. Ele começa a aprender e a perceber que muitas vezes, para você se dar bem, ou se livrar, ou conseguir alguma coisa na vida, você precisa mentir. E ele mente muito. E ele vive nesse conflito dele, já que ele convive com o padre, convive também com o pessoal da igreja, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo, entre a verdade e a mentira. É um livro que você aprende muito. É um livro no sentido de você filosofar de questões morais, sabe? Você acaba gostando desse personagem, se afeiçoando a toda essa história. E todos os personagens, são vários aqui que eu não estou falando, estou focalizando em Paulo, mas tem muitos personagens aqui interessantíssimos. Muita saga. E vocês sabem que numa guerra, eles estão em batalhas aqui pelo território brasileiro. E muita coisa acontece. Leiam, só leiam. Crônicas de um Mentiroso, de Cleiton Ferreira.